a gente sempre espera o pessoal acessar a sala do Classroom, né? Clicar no link da aula ao vivo. A gente sempre espera 5 minutos iniciais, né? O link é postado, claro, né, antes das 9 horas, alguns minutos. E a gente espera ainda até as 9h05 para dar início efetivo. Então, hoje a gente vai iniciar a nossa etapa 3. Mas nós temos uma colega, né, que está entrando na turma, foi transferida de turno, né? Por questões aí de horário de trabalho, se não me engano, né, Érica? Tamires conectando, bom dia. Eduarda conectando, bom dia. Foi isso, né, Érica? Foi. Isso. Então, eu estava olhando aqui, já compartilhei a tela com vocês, né? Eu estava olhando aqui a formação dos nossos grupos e também como teve gente que acabou entrando depois da primeira semana, né? Os grupos que eram 5 alguns grupos ficaram com 6. Então, temos apenas 2 grupos que têm 5 para a gente acrescentar um integrante, que é o grupo 3, tem 5 pessoas ali, né? Dora, Eric, Renata, Amanda e a Luane. Me confirmem se é isso mesmo, né? Se saiu alguém, se entrou, enfim. E o grupo 5, a princípio, tem 5, né? A princípio, o grupo 5 também tem 5 integrantes. A Mariana, Edson, Guimarães, Alipe e Andriele. Senhor? Pode falar agora. No grupo 3, parece que tem uma colega nossa que saiu por causa do horário. Sabe quem é? Deixa eu confirmar aqui com as meninas. Tá. Bom, enquanto a Dora está confirmando, né? Acredito que seria, então, né, o grupo certo aí para a Érica entrar, né? Mais uma pessoa para contribuir com o andamento do projeto e que é o grupo que ficaria com 4, né? Como saiu uma pessoa. Pessoal do grupo 3 pode ser, então a gente pode ser, Érica, adiciona ali no grupo 3. É a Renata, senhor. Foi a Renata que saiu? Tá. Isso. Certo, então podemos adicionar ali a Érica? Sim. Tá. Então, Érica, eu estou te colocando aqui no grupo 3 com o pessoal, tá? Como o trabalho já estamos entrando na terceira semana, né? Tu vai te inserir no grupo. Então, o grupo já tem a ideia de negócio, né? Tu vai entrar na construção, vai ter que te inteirar, né? Ver o que já foi desenvolvido, ler lá qual é a ideia de negócio, ver já as etapas construídas e te inserir para abraçar o trabalho, né? E seguir a construção com o grupo, tá? Então, Érica Fernandes. O pessoal do grupo 3, puderem compartilhar o link de vocês ali no chat, que aí a Érica acessa e já começa a ter o contato de vocês e interagir, tá? Certo? Então tá. A Érica foi inserida no grupo 3. A Renata saiu, né? E aí, logo em seguida, o pessoal do grupo 3 compartilha aí no chat o link do grupo de vocês para a Érica acessar, tá? Muito bem. Então, definido aí, né? Acertado o grupo 3. Vou compartilhar com vocês a nossa tela do conteúdo de hoje. Muito bem. Hoje a gente inicia, né, a nossa etapa 3. Vocês sabem que na semana, né, a gente tem aula da terça e aula da quinta, né? A aula da terça a gente sempre fala, né, aquele passo a passo, o que é para fazer na etapa, como é para fazer aquela etapa, tratamos dos detalhes, do passo a passo. Na segunda aula da etapa, né, no caso da etapa 3 vai ser na quinta-feira, a gente traz um modelo de trabalho anterior, né, com desenvolvimento nessa etapa 3, com erros, acertos, para vocês olharem essa estrutura, a gente debater, conversar sobre o que está errado ali, o que está certo, para vocês
né, não cometerem aquelas mesmas falhas e também, né, fazerem outros questionamentos de vocês, já que podem ter surgido mais dúvidas, né, em relação à primeira aula que aconteceu. Então, hoje, a aula, terça-feira, etapa 3, é o passo a passo. O que fazer e como fazer, né, cada um dos elementos compostos aí dessa terceira etapa. Tá, gente? Muito bem. Pessoal, estou olhando o chat e o pessoal ainda não conseguiu compartilhar, né? O pessoal do grupo 3, só não esqueçam, gente. Para a Érica ter o contato de vocês aí, vocês começarem essa construção da etapa 3 aí já com a Érica inserida, tá? Muito bem. No início de cada aula, a gente sempre fala do calendário, né? Então, o calendário das nossas aulas, a gente tratou lá no contrato pedagógico, né? A gente fez lá, foi um vídeo de 1 hora, mais ou menos, né? Então, além do calendário, a gente tratou de diversas outras coisas, de como a disciplina funciona. Então, aproveitando o ensejo, né? A entrada da Érica na turma, recomendo a Érica, mas não só a Érica, né? A outros que eventualmente ainda não assistiram, né? O contrato pedagógico. Pode clicar ali na barra atividades do Classroom, procurar lá vídeos, aulas ao vivo, tá lá o vídeo do contrato pedagógico. E fala como vai funcionar toda a disciplina, do início ao fim, todo o processo avaliativo, notas, datas de entrega, formação dos grupos, o Classroom, tudo, tá? Tá lá naquele vídeo, tem que assistir lá, e aí a gente não tem como falar, né, em cada aula tudo aquilo que a gente falou lá no contrato pedagógico, né? Certo, Érica? Então, fica a recomendação aí para ti e para os outros, né, que eventualmente talvez não tenham assistido ou tenham esquecido de alguma coisa, né? Foi tratado lá no contrato pedagógico. Mas no início de todas as aulas, tá? Eu vou relembrar o contrato aqui, o calendário, né? E os nossos prazos, tá? Érica, o pessoal já postou aí no chat o link do grupo, tá? Do grupo 3. Só entrar lá e iniciar a tua interação com o pessoal, tá? Valeu, pessoal. Valeu, grupo. Então, lá no dia 9/2, iniciou a nossa etapa 1, né? Fechou no dia 11/2. Em termos de aulas, né? Porque a entrega ficou agendada, né? Marcada para o dia 13/2, valendo 2 pontos. Na etapa 1, né? A primeira aula foi o que fazer, como fazer. Na segunda aula, 11/2, era nossa aula que a gente olha uma estrutura de trabalho, né? Com um exemplo. Tá? A nossa etapa 2, né? A gente teve um feriado no meio, né? Que foi o feriado do Carnaval. Então, a nossa etapa 2, a gente teve uma aula na quinta-feira, dia 18, e uma aula ontem, né? De manhã, recuperando aquele feriado do dia 16. Tá? Então, no dia 18, a gente teve a primeira aula da etapa 2, aquele o que fazer, como fazer. Vocês já começaram a construir, né? Depois, ontem a gente teve, né? Aquele modelo de trabalho para a gente olhar, enfim, ver os erros e acertos. Vale 2 pontos. E a entrega ficou para até o dia 27/2, pelos motivos já, né, explicados em aulas anteriores, né? Em função do feriado, enfim, em função da pesquisa que tem que fazer, né? Dentro dessa etapa, que tem que esperar uns dias até que o pessoal responda, né? Hoje, então, 23/2, iniciamos a etapa 3. Primeira parte, o que fazer, como fazer, né? A segunda aula, então, lá no dia 25, quinta-feira, um modelo de trabalho para a gente olhar juntos, né, analisar. Vale 2 pontos, a entrega até o dia 27/2. Tá. A etapa 4, dia 2/3 e 4/3. Dia 2/3, aquele o que fazer, como fazer, né, o passo a passo. Depois, no dia 4/3, a gente olha um modelo, né, para a gente avaliar juntos. E aí nós temos, né, 9 pontos na N1. Né, 2 pontos das 3 primeiras etapas, 3 pontos na última etapa. Fazendo então 9 pontos, mais 1 ponto de participação. A quarta etapa entrega até 6 de março. Tá? Aí, quando entregar a quarta etapa, você já tem todo o roteiro pronto, né? Esse roteiro pronto, já tenho repetido isso, né, em várias aulas, vocês vão fazer uma revisão, né, todo o grupo, né? O ideal é que vocês façam uma conexão online juntos, o grupo, passem todo o trabalho, revisem todo o trabalho juntos, identifiquem o que precisa ajustar,
façam os ajustes necessários e vão entregar esse roteiro completo, pronto, ajustado, todo formatado. Depois que o grupo fez a sua reunião e ajustes, vou entregar completinho na N2, né? É o roteiro final pronto, entrega na N2. Na N2 entrega também os slides da apresentação, tá? Fernanda conectando, bom dia. Então, as entregas da N2 são o roteiro final pronto e os slides da apresentação, tá? Então, no dia 8 já tem que entregar os slides da apresentação. A apresentação de vocês ocorre no dia 9, né? Então, teve mais grupos, né? Para o dia 11, né? No dia 11, a gente vai fazer fechamento de notas, né? Vai dar feedback para os grupos que quiserem algum feedback, né? Em relação à sua nota. Mas, né, a apresentação de vocês é no dia 9, tá? Temos ali 10 minutos de apresentação para o grupo, né? São mais ou menos 10 slides, pode ir um pouquinho mais, né, de slides, mas não extrapolar muito no tempo, né? De 10 a 15 minutos. 8/3 entrega tudo, dia 9 faz a apresentação. Para valer os 9 pontos, além das entregas, tem que fazer a apresentação, né? Então, para isso, vocês têm que estar com o microfone de vocês ok, né? No dia da apresentação tem que abrir o microfone, tem que abrir a câmera para apresentar, tá? Então, se alguém tem algum problema no microfone ainda, né? Busque resolver o quanto antes, certo? Lembrando, claro, que quem faz as entregas, né? Ali dentro do Classroom de cada uma das etapas e, né, lá da N2, é o líder do grupo, né? Então, o grupo todo constrói, né? E o líder vai lá e faz um envio, né? Daquilo que foi construído pelo grupo lá no arquivo do roteiro do plano, que está inserido em cada uma das etapas e inserido também lá na N2, tá? Tem uma segunda opção, né? Alguns grupos preferiram, enfim, em vez de escrever direto dentro, né, do arquivo lá, preferiram adicionar em PDF, também é uma outra possibilidade, né? Em vez de inserir dentro ali do arquivo que está disponível, pode colocar, né, adicionar em PDF, tá? Tem essas duas possibilidades aí. Divisão das nossas aulas. Então, na primeira parte da aula, a gente tem, né, o conteúdo. Depois dessa primeira parte, a gente tem o nosso intervalo de 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente tem a chamada, que é ao vivo. Eu abro a chamada, vou falando aí os nomes de vocês e vocês vão respondendo ao vivo, né, a presença, tá? Depois da chamada, os grupos estão livres, liberados para trabalhar juntos na construção do seu trabalho na etapa que está acontecendo, de acordo com as divisões que vocês fizeram. Eu vou permanecer aqui ao vivo conectado até o final da aula, até ao meio-dia, para atender as dúvidas, perguntas de vocês, conforme forem surgindo, né, durante essa construção que vocês estão fazendo, tá? Então, dividindo as tarefas, estão construindo lá, comecei aqui, mas fiquei com dúvida, volta na conexão ao vivo aqui que eu vou estar para atender vocês, tá? Claro que precisam habilitar o microfone, né, para falar, fazer suas dúvidas, enfim, ou então enviar pelo chat. Então, feito, né, essa observação, fazemos ela sempre no início de cada aula, para que todos estejam sempre alinhados em relação aos prazos, às entregas, né, e os nossos combinados básicos, pelo menos, tá? Todo, né, o combinado completo está no contrato pedagógico, e o vídeo está disponível ali no Classroom, na barra atividades. Todas as aulas anteriores, né, da etapa 1, as duas aulas da etapa 1, as duas aulas, né, da etapa 2, também já estão disponíveis ali, né? Clicando na barra atividades, clicando lá, né, em vídeos aulas ao vivo, tá lá, né, a etapa 1, a etapa 2, as duas aulas, né, de cada uma delas. Tá? Vocês podem assistir novamente a qualquer momento para tirar uma dúvida, rever um conteúdo, né, lembrar aquilo que, de repente, ficou esquecido, né, para não deixar passar, né, faltando nada na entrega para cada uma das etapas, tá? Muito bem. Uma dúvida, alguma pergunta aqui sobre o calendário, sobre as datas, enfim? Acredito que não, mas, né, pode acontecer. Muito bem, ninguém se manifestando, né?
nem chat, nem ao vivo. Então, acredito que está tudo tranquilo com relação a isso, né? Então, vamos dar início ao passo a passo da nossa etapa 3. Tá? Então, a gente vai ver as características, o que a gente precisa fazer, né? Como a gente vai fazer essa construção da etapa 3 aí. Tá, gente? Fiquem sempre muito atentos, né? Ao próprio roteiro, né? O próprio roteiro do plano, clicando ali na etapa, né? Clicando no arquivo da etapa, vocês vão ter lá o roteiro e vão ter os elementos da etapa ali que está sendo construída, né? E ali no roteiro tem observações, né? Também bem importantes para guiar vocês nessa construção. Fiquem sempre atentos ao roteiro, ao que ele solicita, né? E claro, vocês têm também a apostila para consulta, né? A apostila da disciplina de plano de negócios também ali tem exemplos, enfim, né? Importantes para vocês se guiarem, tá? Muito bem. Quais são os componentes, né? Da etapa, terceira etapa, né? Vitória conectando, bom dia. Então, os componentes da nossa terceira etapa, né? Ela é formada pelo capítulo 4, né? Do plano de negócio de vocês. Nesse capítulo 4, né? É o plano de marketing. Ele é composto dos itens que vão do 4.1 até o 4.6. Tá? Dentro desse item, né? A gente tem lá, basicamente, além do mix de marketing, né, os 4Ps, a gente tem a localização do negócio e a matriz SWOT, né? Em geral, aí são os 4Ps e essa questão da localização e matriz SWOT. Tá? A gente vai ver cada um deles passo a passo. Mas já de início, né, vocês sabem que ao iniciar qualquer capítulo, ao iniciar qualquer subitem, né, anterior, a gente sempre estava falando, né? Tem que fazer um parágrafo introdutório. Não posso começar o capítulo já falando dos subitens, né, que vem na sequência. Então, primeira coisa, né, antes de colocar um gráfico, colocar uma tabela, colocar, né, alguma coisa que é para construir naquele item, tem que fazer um parágrafo inicial. E aqui na abertura do capítulo 4, né, tem que fazer esse parágrafo inicial, tá? Então, fazer uma introdução do item, apresentando o que vai ser discutido nos subitens que compõem o capítulo. Tá? Então, a fórmula, né, desse parágrafo vocês já conhecem, né? De tanto que a gente falou nas outras, né? Então, a empresa sempre em terceira pessoa, né? Nunca nós estamos criando, estamos fazendo, né? Estamos apresentamos aqui, né? Nunca a primeira pessoa, sempre a terceira pessoa é o plano de negócios, o projeto, né? A empresa, sempre em terceira pessoa. Então, aqui vocês, né, podem começar o parágrafo falando, né? A empresa XYZ, né, o nome da empresa de vocês, apresenta aqui neste capítulo, ou apresentará neste capítulo, né, os elementos do seu planejamento de marketing, né? Entre eles, aí vem os nomes, né, dos subitens, descrição dos principais produtos, as estratégias de preço, estratégias promocionais, a matriz SWOT, ponto. Então, criar um parágrafo introdutório, né, simples, informando ao leitor, né, do trabalho de vocês, o que vai ser trabalhado dentro do capítulo 4. Tá? Aí sim, aí a partir, né, depois do parágrafo construído, vocês vão começar a construir cada um dos itens que compõem o plano de marketing, tá? Dessa empresa que vocês estão planejando. Então, o primeiro item deste capítulo 4 é o 4.1, descrição dos principais produtos e serviços, tá? Então, aqui vocês vão apresentar quais são, né? Quem são esses produtos da empresa que vocês estão criando, tá? Então, produtos, né? Leia-se, né? Bens ou serviços, né? Que estão sendo vendidos. Então, tem que apresentar, né? Tem lá 2, 3, 4, vou apresentar esses 4 produtos, a descrição deles, né? O serviço também, vou falar dos serviços, como esses serviços vão ser prestados, né? Então, tem que informar aqui, né? Características. Então, primeiro produto, né? Então, claro, né? Lembre, né? Vou começar o parágrafo, né? Inicial, na descrição dos principais produtos. Então,
neste tópico, neste item, serão apresentados os produtos da empresa XYZ conforme segue. Ou, neste parágrafo, serão apresentados, né, os serviços prestados pela empresa XYZ como segue. Aí, apresenta os produtos. Então, por exemplo, né, produto 1, tá? Aí o nome do produto, e aí vão descrever o produto, as características dele, né? Vão apresentar tudo que diz respeito a cada produto de vocês, ou a prestação do serviço. Inclusive, podem trazer imagens, né, dos produtos, apresentar lá, produto tal, né, conforme a gente já viu em aulas anteriores, né, você tem que apresentar uma figura, tem que apresentar lá, figura número tal, produto, vou pegar um produto da área alimentícia aqui, né, vamos pegar hambúrguer, né, produto tal, hambúrguer, número 1 ou hambúrguer número 2, a depender, né, de como vocês vão construir. E aí mostra, né, a imagem, embaixo fonte 2 pontos, autoria própria, e embaixo descreve o produto. Esse produto é composto por, né, pão italiano com gergelim, né, o recheio é feito de isso, daquilo outro, né, tem desse tamanho, tem daquele outro tamanho. Depois, o produto 2, né, a imagem, a figura, a sequência, o título, produto número 2, ou hambúrguer número 2, aí apresenta a foto dele, fonte 2 pontos, autoria própria embaixo, descreve do que é composto, é pão de tal, né, tal recheio, enfim, do que é composto, diferentes tamanhos, enfim. É um exemplo, tá? Para serviços a mesma coisa, né? Então, vou apresentar uma foto que representa o serviço, né, identificando, né, em cima, embaixo, conforme a gente já sabe, e embaixo da figura, né, falando a respeito de como esse serviço vai ser prestado, tá? Os elementos que compõem aquele serviço, enfim, tá? Isso, né, já abrindo aqui a descrição, né, dos principais produtos e serviços, tá? São os principais, né? Então, a gente vai ter lá 20, 50 produtos, né? A gente apresenta aqui os principais, né? 4, 5 produtos principais que vão trazer o maior faturamento para a empresa, né? Produtos ou serviços principais, tá? Então, as orientações, tá? Informar as linhas de produtos de forma detalhada, né? Se tem o produto tipo A, B e C, né? Tem que detalhar as diferenças que tem. Vocês podem apresentar, né, imagens, como falei antes, né? E se for uma empresa prestadora de serviço, também, né? Tem que falar das características da prestação do serviço, né? Quem apresenta o produto vai falar dos produtos, quem apresentar os serviços vai apresentar as características dos serviços que vão ser prestados pela empresa. Dicas sobre o produto, né? Produto, vocês sabem muito bem, né? Cursaram a disciplina lá de administração de marketing no primeiro ciclo. Vocês estudaram lá os 4 P's, né? A gente sabe que produto é um dos 4 P's, né? Do mix de marketing, do composto de marketing, né? Então, sobre produto, para ajudar vocês a pensar, né? Mas o que eu vou falar sobre o produto? Então, vocês podem falar, né? Sobre as necessidades, né? Desejos que o produto satisfaz do cliente, né? Esse produto, né, serve para isso, serve para aquilo, ajuda nisso, ajuda naquilo, ajuda vocês a falar das características do produto, funções do produto, né? Como o cliente pode utilizar aquele produto, né? Serve para serviço também, né? Como o produto é fisicamente, né? Tamanho, forma, peso, né? As cores, né? Dependendo do tipo de produto que está sendo feito, a gente pode ter, né, diferentes cores para aquele produto, né, nome, marca, enfim. Então, são diversos elementos, né, que vocês podem se servir aqui para ajudar a descrever o produto de vocês, tá? Perguntas sobre a descrição do produto, serviços? Acho que é tranquilo, né? Vocês que estão criando a empresa, vocês estão criando o produto de vocês, vocês entendem muito bem, né, o que é esse produto de vocês. Acredito que não tenham dificuldades para descrever os produtos que vocês vão estar comercializando. No entanto, né, fica aqui, né, alguns elementos que vocês podem, né, ter como base para ajudar essa descrição, tá?
A Vitória mandou um tranquilo ali no chat. Legal, Vitória. Estratégias de preço. Isso está aí, né? Um outro P, né? Do nosso mix de marketing, composto de marketing, né? Então, o primeiro foi o produto, agora o preço, né? Aqui são as estratégias de preço, tá, gente? Nesse momento aqui do 4.2, vocês ainda não vão calcular o preço de venda, né? Vamos falar das estratégias que vocês vão utilizar para isso, tá? Lá para a formação do preço. Cálculo de preço de venda, né, é uma etapa seguinte, né? Essa agora a gente vai montar uma estratégia, vai descrever qual é essa estratégia, né? Na verdade, tá? Claro que para montar a estratégia a gente precisa, né, da pesquisa de preço lá dos clientes, né? Saber quantos clientes desejam pagar. A gente precisa ter feito a comparação, né, com os concorrentes, ter pesquisado os concorrentes, descobrir quais são os preços dos concorrentes e também utilizar, né, como uma das estratégias, né, o método, né, de cálculo de preço de venda pelo markup. Nós temos aí 3 elementos que vão ajudar vocês a construir esse texto da estratégia aqui. No entanto, de novo, relembro, né, embora a gente sempre fale, né, os grupos ainda permanecem, às vezes, entregando, né, as suas etapas sem construir, né, o texto introdutório do item, né? Então, vocês podem verificar aí que na instrução do roteiro está sempre lá, né? Então, apresentar um conceito de definição tem que iniciar com a apresentação de um autor aqui, né? Um parágrafo inicial falando a respeito da estratégia. Quando pedir autor, tem que colocar o autor, né? Então, está aqui na estratégia de preço, fazer um parágrafo introdutório, aqui agora utilizando um autor, né? Vou embasar aqui esse parágrafo inicial com o autor, naquele formato que vocês já sabem, que a gente conversou antes, né? Que é uma citação indireta, né? Então, segundo o autor tal, entre parênteses, o ano da publicação do livro dele, né? De onde vocês tiraram, vírgula, e aí estratégia de preço é isso é importante por isso, é importante por aquilo, né? E tal. Essa explicação, né, do que é estratégia de preço, vocês leram o autor, mas não vão colocar ali exatamente as palavras dele. Vocês vão colocar o que vocês entenderam das palavras dele. Isso é uma paráfrase. E assim a gente utiliza, né, a forma correta de fazer uma citação indireta. Tá? Estamos usando somente esse modelo de citação para não dificultar o processo, né, porque tem uma outra quantidade, né, enorme de possibilidades de citação. Existem padrões, né, para cada uma delas. E para não causar, né, maior dificuldade, possibilidade de erros, né, por diferentes formas de citar, está usando só essa padrão citação indireta, tá? Então aqui vocês vão utilizar autor tal, né, segundo fulano de tal, ano tal, vírgula, estratégia de preço e tal, com as palavras de vocês, conforme vocês leram no autor. Lembrando que, ao citar o autor, né, tem que anotar lá o nome dele, nome e sobrenome, o livro, né, a editora, o ano de publicação, a edição. Por quê? Lá no final do plano, né, tem um item lá, referências bibliográficas. E os autores que vocês citaram, né, durante a construção das etapas, tem que aparecer lá nas referências. Então, vocês vão ter que colocar lá, né, naquele formato, o sobrenome dele, o primeiro nome, depois o título do livro, né, certo? Nesse passo a passo aí, inclusive coloquei, né, para vocês ali no Classroom, na aba Atividades, um tópico aí de material complementar, tem lá um arquivo chamado Como Fazer Referências, né? E vocês vão, né, utilizar aquilo aí para, lá na hora de fazer as referências, colocar no formato correto, tá? Mas aqui, abre um parágrafo, né, introdutório, falando o que é estratégia de preço, aqui utilizando um autor, tá? Bom, depois do autor, vocês vão colocar as estratégias de preço, né, que vocês estão adotando, né? E as 3 estratégias que vocês vão falar aqui, né, são essas 3 estratégias que a gente acabou de comentar. Depois do parágrafo falando, né, do autor, o que é estratégia de preço, vai fazer um primeiro parágrafo falando sobre aquilo que vocês encontraram na pesquisa de vocês, né? Então, realizou-se, né, uma pesquisa junto aos clientes, em que tantos por cento dos clientes
né, relataram, a maioria, 60 e tantos por cento, 70 e tantos por cento, quanto tiver dado na pesquisa de vocês, que gostaria de pagar um preço para esse tipo de produto, ou para os nossos produtos, na faixa de tanto até tanto. Né? Ponto, um parágrafo. Depois, o próximo parágrafo. Né? Realizou-se também um estudo dos concorrentes. Né? Estudaram seus concorrentes tal, o concorrente tal. Né? Esses concorrentes, para o tipo de produto ou serviço prestado, a depender da empresa de vocês, né? A empresa tal, né, cobra pelo produto tal valor, por outro produto tal valor. A segunda empresa, né, você cita a empresa, cobra na faixa de tanto até tanto. Então, um parágrafo falando, né, na introdução, um autor e definição de estratégia, um outro parágrafo falando do preço que os clientes disseram que querem pagar, depois um outro parágrafo falando no resultado dos concorrentes, quanto é que vocês acharam, encontraram do que os concorrentes estão cobrando por aquele produto. E aí, no outro parágrafo, já o quarto parágrafo, né, vocês vão falar da forma, né, de apuração do preço de venda através do método markup. O que é o método markup? Como é que faz o cálculo, né, do preço de venda por esse método? Né? Vocês podem demonstrar, inclusive, a fórmula, né, do método markup nesse parágrafo, né, demonstrando ali que é nessa fórmula, né, que se insere o custo do produto, se insere uma margem de lucro, né? Se inserem ali os impostos que compõem, né, a comercialização daquele produto ou a prestação daquele serviço, e podem falar um pouquinho da margem, tá? Da margem de lucro. Como é que vocês podem utilizar ali a margem de lucro dentro desse cálculo, tá? Temos aí 4 parágrafos, então, para fazer, né, na estratégia de preço. O primeiro, o conceito através do autor. O segundo, né, parágrafo falando do preço, lá quantos clientes desejam pagar. O terceiro parágrafo falando dos concorrentes, né, o que eles estão praticando de preço. Né, e o quarto parágrafo falando do cálculo pelo método markup, né, cálculo do preço de venda pelo método markup. Como é que é esse cálculo, como é que é essa fórmula, né, o que é feito ali. Ele faz um último parágrafo, quinto, né, relatando o quê? Né, a empresa, né, tem como estratégia verificar estes 3 elementos, né, preço dos clientes, preço dos concorrentes, né, cálculo pelo método markup. Identificando-se que, né, se o cálculo realizado pela empresa, né, pelo método markup, PV, né, estiver superior aos preços, né, que os clientes desejam pagar, né, e que os clientes praticam, né, a empresa terá que ajustar, né, os seus valores em relação à margem de lucro ou em relação ao custo, né, para se adequar ao mercado. Né. No entanto, se, né, o cálculo do PV pelo método markup, né, realizado pela empresa, estiver abaixo, né, daquele preço praticado pelos concorrentes, né, e abaixo daquilo que é desejado pelos clientes, a empresa pode aumentar, né, na fórmula do markup, a sua margem de lucro, né, ela vai ter mais lucro, porque ela tem possibilidades, né, pelo preço calculado, de estar dentro do mercado, né, aumentando a sua margem, talvez um preço menor do que os concorrentes, mas, né, dentro daquilo que os clientes desejam pagar, se tornando uma empresa mais competitiva nesse mercado, tá? Então, são esses parágrafos, um introdutório com o autor, um falando do preço dos clientes, um falando do preço dos concorrentes, outro falando do método markup, e o quinto falando dessa estratégia, né? Se o cálculo do preço der maior, der menor, em relação ao concorrente e cliente, construir esse texto final, né? Fechando o 4.2, tá? Então, para ajudar, né, nessas ideias e construções desses parágrafos, né, nós temos aí do composto preço do mix de marcha alguns elementos que podem ajudar vocês, né, a construir esse texto, tá? Já ressalto aqui, né, a importância de que a gente tem falado, né? Vocês estão construindo ali os parágrafos, o texto, né? E essas orientações, né, dicas extras aqui, tem algumas perguntas para ajudar vocês a raciocinar a respeito do que eu vou falar, né, sobre o preço do meu produto, elas são só para orientação, né? Não é para ninguém pegar essas perguntas, colocar a pergunta lá e responder, né? Não é para criar um questionário lá, não é isso, não é esse o objetivo, né? Já adianto, porque isso já aconteceu, né, mais de uma vez aí,
algum grupo achou que, né, não, então eu vou colocar as perguntas e respostas lá e, né, fiz lá a estratégia. Não, não é isso. O passo a passo da estratégia foi o que a gente acabou de falar antes. Aqui, né, a gente está apresentando são possibilidades, né, para ajudar o raciocínio de vocês na hora de criar esse texto, né, a respeito do preço, tá? Então, o valor, né, do produto ou serviço lá com o cliente de vocês, o comprador, né, as faixas de preço desse produto ou serviço, né, porque tem lá, né, temos os nossos concorrentes, enfim, eles têm faixas de preços diferentes, né, então também tem que abordar isso, como a gente já falou antes, né. Vocês podem tratar, né, em relação, né, ao cliente, né, qual seria o comportamento dele em relação ao preço. Então, ali naquele parágrafo, né, que vocês estão falando, né, o preço que o cliente gostaria de pagar, vocês podem ali acrescentar, né, se vocês subirem muito o preço, né, qual é a tendência desse cliente, né? Vai depender de cada empresa, tá? Cada empresa que vocês estão criando aí, cada produto. Se aumentar mais o preço, o cliente tende a comprar menos ou ele tende a manter aquela compra? Isso depende da característica do produto, né? Tem produtos que têm uma característica que, independente, às vezes, né, de um aumento de preço, né, os clientes continuam comprando, né? Então, isso mostra a sensibilidade do cliente ao preço. Vocês podem tratar isso dentro do capítulo também, né? Então, só para citar um exemplo, né? Arroz, né? Subiu o preço do arroz, as pessoas continuam comprando, né? Porque, né, é um hábito, né, alimentar. As pessoas, né? O arroz foi de R$ 9,00 o pacote de 5 quilos para 24, as pessoas continuam comprando, né? Então, a relação com o preço, né, do cliente, né, também pode ser uma coisa a ser tratada aqui, né? Pode haver produtos que, se aumentar o preço, o cliente reduz a compra, né? Então, isso pode estar dentro da análise de vocês na composição preço. Né? O quanto o cliente está disposto a pagar, isso vai vir lá, né, da pesquisa, né? E aí tem outros elementos aqui, tá? Que vocês podem se servir. É dica, tá? Não precisam necessariamente utilizar essas dicas aqui, mas elas são dicas que podem ajudar aí o grupo a construir, né, esses parágrafos de análise de preço, né? Estratégia de preço de vocês, tá? Então, o 4.2 é isso, são as estratégias de preço, e são esses 5 parágrafos que a gente acabou de falar que vocês vão construir, certo? Esqueceu, não lembro mais? Volta no vídeo da aula aqui e assiste de novo esse item 4.2, né? Pode correr aí o vídeo, né? Adiantar até chegar ao 4.2 e assistir aí quais são os 5 parágrafos. O que o professor falou, né, sobre os 5 parágrafos, tá? Aqui no 4.2. O vídeo vai estar disponível depois da conversão para vocês ali no Classroom. Bom, a opinião dos consumidores. E aí eu relembro que quando a gente falou lá da etapa 2, né, da pesquisa que vocês estão fazendo com relação à etapa 2, tinha lá que fazer de 6 a 10 perguntas, né? E eu vou reforçar aqui que eu falei lá para vocês que não poderia faltar na pesquisa uma pergunta sobre preço. E lembro que falei também, né, da importância aí de coisas que vocês estão construindo em cada etapa que vão ser utilizadas nas etapas seguintes. Então, seguir as orientações que são passadas são importantes, porque vocês podem chegar na etapa seguinte e não conseguir ir para frente porque não fizeram conforme foi orientado nas etapas anteriores, né? Certo? Então, essa pergunta sobre preço, lá da etapa 2, não pode faltar, porque vocês vão usar ela aqui, conforme a gente já falou, né, na estratégia de preço, tá? Também faz parte lá da etapa 2 aquela análise dos concorrentes, né? É a empresa de vocês, mais 2 concorrentes ou mais 3. E vocês vão definir os critérios, né? São 5 critérios, né? Né, além do preço, outros elementos que vocês vão analisar. E são critérios, né, a serem analisados de forma objetiva, tá? Não pode faltar preço. E, para vocês saberem, né, objetivamente, né, o que cada critério significa em termos comparativos, né, de competitividade, eu pedi para vocês colocarem, né, a comparação de forma objetiva. Se tem ainda exemplo do preço, né, tem que colocar os preços, né, tem que colocar as coisas como elas são, né, não usar avaliações subjetivas como alto, baixo, médio, bom, ruim, né, isso não traz nenhum significado, né, para análise, tá?
E, claro, se fizeram certo, né, o preço da concorrência, colocando os preços dos concorrentes, na hora de fazer, né, a estratégia de preço, vocês vão conseguir fazer tranquilos o parágrafo, né, sobre a estratégia de preço, falando dos preços dos concorrentes, né, nesse item de estratégia de preço, tá? Faz parte, é um dos parágrafos, né, dessa estratégia de preço, né, o elemento da formação do preço de vendas pelo método markup. Aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei para vocês, mas vocês vão falar da fórmula, né, do método markup, que é um dos parágrafos, né, da estratégia de preço. Inclusive, vocês podem, né, voltar lá no conteúdo da disciplina de administração de marketing do primeiro ciclo, pegar a apostila de vocês, reler lá, né, o método markup, por exemplo, para poder, né, falar um pouquinho melhor nesse parágrafo, né, o que é esse método, o que compõe essa fórmula, enfim, tá? Vocês vão utilizar, né, mais adiante aí, né, ela de forma prática no projeto de vocês, no plano, né, para fazer o cálculo do PV de fato, tá? Agora, aqui na estratégia de preço, pelo método markup, vocês vão falar dele como uma forma estratégica. Nem eu falei para vocês, né? Tem o quinto parágrafo, o último lá, que vocês vão falar disso, né? Bom, os clientes desejam tal preço, os concorrentes praticam tal preço. Se o nosso cálculo PV, né, pelo método markup, for superior, for inferior, né? Qual é a estratégia da empresa de vocês, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão diminuir o custo, vocês podem aumentar um pouquinho a margem de lucro. Essa é a estratégia que vocês vão relatar, tá? Então, né, vão falar da fórmula, né? E vão falar da estratégia, né? A partir disso, em relação à comparação com concorrentes e preço que os clientes desejam pagar. Não precisa nesse parágrafo, né? Não precisa nessa estratégia de preço, né? Fazer o cálculo, como eu disse, o cálculo será depois lá na parte financeira. Vocês vão falar dele como uma estratégia, tá? Para cálculo do preço de venda dos produtos ou serviços de vocês, tá, gente? Mas só para relembrar rapidamente aqui, né, alguns raciocínios a respeito do PV, tá? Então, PV é o preço de venda, o método markup, né, é o custo unitário, né, dividido por 1 menos o markup. O markup está aqui entre parênteses. É o percentual de impostos, mais a comissão, mais o lucro desejado, é a margem de lucro, divide por 100, fecha parênteses. Então, esse é o cálculo de venda pelo método markup. Está dividindo o custo unitário por 1 menos o markup. Bom, se os meus clientes dizem que desejam pagar R$20 pelo meu produto, os concorrentes estão praticando o preço de 25, tá? Eu vou calcular o meu PV se eu... Estou falando da estratégia, não do cálculo em si, né? Se eu calcular o meu PV e o meu preço, né, ficar abaixo dos que os clientes desejam pagar e, obviamente, ficará abaixo do que os concorrentes estão praticando, né, significa pelo meu PV que eu tenho um custo unitário baixo, né, e que eu posso aumentar a minha margem de lucro. Porque se eu aumentar a minha margem de lucro, né, o PV vai aumentar. E eu vou achar uma margem maior, que vai dar mais lucro para a empresa, que fica abaixo dos concorrentes, ou seja, abaixo dos 25, mas dentro daquilo que os clientes desejam pagar. Então, se o meu preço deu 10, e o cliente diz que paga 20, e o concorrente faz 25, né, o meu PV eu posso ajustar lá para o valor do cliente, né, 20, né, e aumentei a minha margem de lucro, dobrei a minha margem de lucro. No entanto, né, a outra estratégia é, se o meu cálculo do PV, né, deu superior, né, ao preço praticado pelo concorrente, né, é 25, e o cliente deseja pagar 20, e meu preço deu 28, né, o meu PV calculado, eu tenho que ter uma outra estratégia, né? Eu posso ter que reduzir a minha margem de lucro, ou eu posso, né, trabalhar os meus custos, né, diminuindo os meus custos, ou diminuindo os dois, né, um ou outro, ou um pouquinho dos dois, para que o meu PV fique dentro da faixa de preço que os clientes gostariam de pagar, talvez abaixo do concorrente, um pouquinho acima do que o cliente deseja pagar, mas eu me torno ainda competitivo nesse mercado. Essas são as estratégias para falar dentro desse parágrafo sobre o método markup, tá? Nesse momento aqui não é o cálculo, mas é a estratégia, né? Se acontecer tal situação, o que a gente faz, tá? O cálculo em si, vocês vão aplicar
depois na etapa seguinte, tá? Fernanda levantou a mão, pode falar, Fernanda. Levantou ou clicou sem querer? Quando a gente for fazer o cálculo lá no caso dos dos concorrentes, os valores não precisam ser reais, né? Falamos isso já, né, gente? Os valores reais. E lá nos concorrentes não é cálculo, né? Concorrente é pesquisa, né? Eles pesquisaram o Pesquisa concorrente de isso. vocês e vão colocar os valores reais e concorrentes reais. Isso a gente falou na aula passada, tá? Tá bom. Montando um plano de negócios, imaginando que, de fato, né, ele será aplicado. Então, tudo dentro do real, né? Tá? Tudo que for possível, né? Dentro do real. Claro que ali, né, como a empresa de vocês não está sendo de fato, né, não está entrando com os papéis para regularização na junta comercial, por exemplo, vocês não teriam como ter um CNPJ. Por isso, na hora de fazer o CNPJ foi fictício. Mas todos os demais elementos de pesquisa são reais, tá? Érica levantou a mão, pode falar, Érica. Sabe aquelas pesquisas que a QI faz, que a gente tem que responder? Pode fazer umas assim? E mandar para você. Isso, a etapa anterior, né, a etapa 2, a gente falou sobre a pesquisa, sobre qual ferramenta vocês podem utilizar, né, quantas perguntas fazer, né, como é que essas perguntas, né, não utilizar pergunta aberta, utilizar pergunta fechada, isso tudo a gente tratou na aula anterior, tá? Inclusive, né, recomendo, né, a todos assistirem novamente, se tem dúvida, né, de como fazer, e fica também uma dica aí para a Érica, né, caso queira, né, entender melhor ali aquela aula, né, que a gente deu, buscar assistir ali essa etapa 2, tá? A aula foi dia 18, a primeira parte, né, com passo a passo o que fazer, como fazer, e a segunda aula da etapa 2 foi ontem, né, onde a gente trouxe um modelo, né, de trabalho em andamento para a gente debater, tá? Então, tem 2 vídeos, né, para assistir sobre a etapa 2. Dentro da etapa 2 tem a pesquisa de clientes, tem a de concorrentes e tem a de fornecedores, né? Certo, Érica? Fica aí a dica. Mais alguma pergunta, gente? Legal a participação de vocês, né? A gente tira as dúvidas, né? Com as nossas dúvidas, os colegas também podem se esclarecer. Então, legal a participação da Érica, da Fernanda aí com as perguntas. Mais ninguém, gente? Então, vamos adiante. O próximo item, né, do capítulo 4, né, que compõe, então, a nossa etapa 3, é o item 4.3, estratégias promocionais. Então, aqui nós temos, né, mais um elemento dos 4 P's, né, mix de marketing, composto de marketing, né, é um elemento aí que vocês estudaram ainda no primeiro ciclo, né, administração de marketing, aquela disciplina. Aqui começa com um parágrafo, né, introdutório. Nesse caso, esse parágrafo introdutório, né, apresentando um conceito e uma definição de acordo com determinado autor, né. Então, segundo tal autor, né, ano tal, estratégia promocional é isso, aquilo, é importante por isso, por aquilo, parágrafo que vai abrir esse elemento estratégias promocionais, tá? Então, as estratégias promocionais, como vocês sabem, né, já estudaram essa disciplina, ela se refere à promoção da marca, né, como promover aquela marca, como fazer aquela empresa, né, ser conhecida no mercado, né, pelas pessoas, por outras empresas, né, ela ter visibilidade, né, fortalecer aquela marca, né, a ser vista como uma marca de qualidade, boa, enfim, né, na visão do cliente, porque isso faz com que a empresa, né, tenha resultados, né, em relação ao seu crescimento dentro do mercado, né, cresce no mercado, cresce a base de clientes, cresce o faturamento, né, então essa é uma estratégia muito importante também, são as estratégias promocionais, promover a marca, né, o nome da empresa. Bom,
algumas dicas para vocês construírem, né, essas promoções de vocês, né? Promoção no sentido de promover a marca, tá? Então, fizeram o parágrafo introdutório com o autor, depois vão começar, então, a falar de que estratégias são essas que vocês vão utilizar para promover a marca, promover a empresa de vocês, tá? Então, quais vão ser os elementos de marketing, quais vão ser, né, os elementos de mídia, né, que vocês vão utilizar para promover essa marca, tá? É isso que se trata esse item, tá? A empresa vai ter uma estratégia, né, de distribuição, né, de mídia física, né, através de folders, por exemplo. Tá? Faz essa construção, né? A empresa, né, desenvolve, né, folders para entrega, né, aos potenciais clientes nas principais vias da cidade, como segue abaixo. Aí abaixo apresenta lá, né, imagem, número tal, folder da empresa tal, e aí construiu o folder, né? Mostra o folder ali, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Né? Folder dá para construir aonde, né? Dá para construir no canva.com, dá para construir no x.com, né? Entre outros, né? Para vocês colocarem um modelo ali. A empresa vai estar nas mídias digitais, né? Hoje em dia, praticamente, né? Todas as empresas estão, né? Não tem como estar fora das mídias digitais, né? Então, a empresa vai ter um perfil, né, no Instagram, a empresa vai ter um canal no YouTube, a empresa vai ter um perfil no Facebook, apresenta isso, né? Então, como estratégia, né, é importante que a empresa esteja presente nas mídias digitais, sendo assim, a empresa terá um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, né? Apresenta-se a seguir, né, os perfis. Aí vocês montam um perfil modelo, né, do Instagram, do Facebook, da empresa de vocês, né? Então, figura número tal, Instagram da empresa, a figura, né, mostrando o perfil, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, mostra o perfil do Facebook, se for o caso, né, aí vocês veem quais as estratégias, né. A empresa vai utilizar também para promover a sua marca, né, vai utilizar outdoor de rua, né, então, constrói um parágrafo falando a respeito disso, do outdoor, né, que é uma estratégia de promoção da marca, da empresa, né, nos principais pontos da cidade, né, pode citar até como exemplo algum ponto específico, né, de estratégia da empresa e mostrar, né, um modelo de outdoor que vai utilizar, né. A empresa pode também e deve, né, falar das suas estratégias em relação a alguns momentos específicos, né, do nosso calendário comercial no ano, né. Então, em datas comemorativas, né, qual vai ser a estratégia da empresa, né? A gente vai ter nichos, né, em supermercados, né, em feiras, né, para apresentar o produto em épocas especiais, né, em épocas, né, de maior comércio, datas como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, enfim, né, tem momentos específicos do decorrer do ano que a empresa de vocês, a depender do tipo, né, a depender do produto ou do serviço prestado, pode se servir para usar isso para promover mais ainda a marca de vocês, tá? Então tá aqui algumas questões, alguns elementos para ajudar vocês a pensarem, né, que estratégias vão ser essas, tá? É um parágrafo introdutório falando de um autor, né, sobre promoção, né, a fim de promover a marca, a empresa, e depois, abaixo, né, construindo, né, os elementos que a empresa de vocês vão utilizar como forma de promover a empresa de vocês. Inclusive até um site, né? A empresa vai utilizar um site como forma de se relacionar com o cliente, promover, né, a imagem da empresa, né? Coloca também aqui, tá? Alguma pergunta, gente, sobre estratégia de promoção? A Vitória colocou aqui. Não, legal, Vitória. Obrigado pela resposta. Muito bem. Então, vamos adiante. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma pergunta, gente, ou levantem a mão, ou habilitem já direto o microfone, façam a pergunta, né, ou enviem pelo chat a qualquer momento, né, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda, tá?
O próximo elemento aí é a estrutura de comercialização, tá? Vocês vão trazer aqui na estrutura de comercialização um autor também, né? Trazendo a definição, né, de canal de distribuição. Tanto esse item, né, 4.4, quanto o item 4.5 está ligado, né, ao P praça, né, que é a localização, né, que é a forma de distribuir o produto, né, como distribuir o serviço que vai ser utilizado. Então, 4.4, 4.5 tem a ver com o P praça, que é a localização, tá? Então, nesse item apresentar o conceito, né, a partir de um determinado autor, né, sobre canal de distribuição, o que é, por que é importante, enfim, tá? E claro, depois desse parágrafo introdutório, vocês vão falar como é que vai ser essa estrutura de comercialização da empresa de vocês, tá? Então, um dos canais de comercialização, né, os vendedores. A empresa de vocês tem vendedores? Quantos vendedores vão ser? Né? Eles vão atuar internos dentro da empresa, eles vão atuar, né, fora da empresa, né, atendendo os clientes, enfim, né, atendendo outras empresas, visitando as empresas. Tá? Essa estratégia de comercialização, né, estrutura de comercialização de vocês, né, ela vai ser também feita, né, por representantes, né, por terceirizados, outra empresa, né, parceira vai fazer também esse processo de venda. Vocês vão ter esse processo, né, de distribuição do produto de vocês através de um e-commerce, né, esse e-commerce é que vai fazer, né, a entrega do produto de vocês, né, deslocamento do produto, né, da empresa até o cliente final, né, isso é feito através do e-commerce. Vocês vão ter contrato com empresas de logística, né, e essas empresas de logística que vão fazer, né, essa distribuição do produto de vocês, né. Se for uma prestação de serviço, como é que vai ser a prestação de serviço, né, isso é uma forma de distribuir o serviço. Então, se é um serviço de manutenção, por exemplo, né, então o serviço, né, ele se desloca, o indivíduo que presta serviço se desloca até o local, né, para prestar aquele serviço. Não, é um outro tipo de serviço, é um salão de beleza. Então, é o cliente que se desloca, né, até o local do atendimento, né. Essa é a forma como o serviço é distribuído para aquele cliente, né. Uma empresa de tecnologia distribui o serviço, distribui até a Netflix, como é que é a distribuição deles? Qual é o canal de distribuição? Utilizam a internet, né, o streaming, como forma de distribuir, né, aquele entretenimento audiovisual para os seus clientes finais. Então, como o produto, né, é levado até o cliente, isso é distribuição, né, inclusive a venda, né, se é feita a venda interna, a venda externa, isso é distribuir o produto, né, certo? Toda forma de levar o produto de vocês até o cliente, ou a forma do cliente vir e ter o atendimento em relação ao serviço, por exemplo, né, é uma forma de distribuição, tá? A empresa é uma pequena lancheria, né, e o cliente não vem na lancheria, né, mas então tem uma forma de levar esse lanche até o cliente, é através, né, do motoboy. A empresa tem, né, e aí tem uma terceira empresa que faz a venda em nome, né, por exemplo, o iFood, né. Então, é a estratégia de comercialização, de distribuição, né? Eu cadastro meus produtos lá no iFood, o iFood contata o motoboy vai na minha empresa, busca o produto e entrega para o meu cliente final. E isso é uma estrutura de comercialização, é um canal de distribuição. Eu tenho que falar de todo esse processo, como é que ele vai acontecer, tá? Basicamente, aqui eu falo de como eu levo meu produto até o meu cliente ou como eu levo meu serviço até o meu cliente, tá? Todas as formas que a empresa de vocês vai utilizar. Para fazer esse composto, né, esse de marketing que tem a ver com a praça, né, tem a ver com a localização e com a distribuição, temos aqui algumas dicas, né, alguns elementos que podem ser tratados por vocês nesses parágrafos aí, né, desse item, tá? Então, falar de quais os canais vão ser utilizados de distribuir o produto, o serviço, né? Novas formas, né, que a empresa entende que pode utilizar, tá? Como aquelas citadas como iFood, né, Uber Eats, entre outras formas novas de distribuir. Falar também, né,
do local e falar dos concorrentes locais, né, de vocês. Também é importante, né, para falar sobre essa questão aí da distribuição, tá? Onde o público de vocês costuma comprar ou consumir os produtos, né? Então, isso pode indicar, né, caminhos para vocês falarem dessa distribuição, né? Em caso de estabelecimento físico, né, tem um ponto de venda, né? Qual o tipo específico, né, de ponto físico é esse, né? Porque esse ponto de venda é que distribui o produto para o cliente final. É um quiosque numa praça, é um quiosque num shopping, né? É uma loja de calçada, de rua, né? Então, vocês vão falar como é que é esse ponto de venda, tá? Característica, né, desse ponto de venda. Os estabelecimentos virtuais são uma forma de distribuição, tá? Como eu falei para vocês, o e-commerce, né? Então, o e-commerce é mais do que um site, né? O site, né, eu estou promovendo meu produto, a minha marca, o cliente olha lá, né, a minha empresa, a história dela, a missão, visão, valores, né, a sua cultura, né, visualiza os produtos, vê o endereço da empresa, tem uma forma, né, de entrar em contato, mas é um site, né, que o cliente, né, visualiza, eu estou promovendo a minha marca. No composto, né, de comercialização, né, distribuição, o e-commerce é uma forma através da qual o cliente compra o produto e escolhe qual a forma de entrega, né? Entrega pelo correio, entrega por uma empresa de logística, né? Então, essa forma, né, de conexão do cliente e dele escolher a forma de distribuição do produto, como esse produto vai chegar para ele, né, é o e-commerce, né? Que já é um complemento de um site, por exemplo, tá? Os canais de distribuição, tá? Quais os canais escolhidos para distribuir o produto, certo? Como o meu produto chega lá no meu cliente, tá? Claro que tem que escolher os melhores, né? Os mais efetivos, tá? Se de repente escolher, né, um canal aleatório, mas que vai ser mais demorado para o meu cliente, meus concorrentes, né? Entregam mais rápido porque, né, tem de repente uma empresa de logística lá, né, que faz isso muito rápido, e eu escolho o correio, e aí o correio, né, às vezes demora um pouco mais, às vezes entra de greve, e o meu concorrente está bombando, fazendo entrega pela empresa de logística que é privada, e o correio que é, né, o pessoal está fazendo greve lá e não está entregando. Então, né, eu tenho que escolher aqueles mais efetivos, né, a depender do produto, serviço de vocês, tá? Então, aqui umas dicas de como fazer isso. O elemento localização, ele é integrante, tá, desse desenvolvimento, mesmo que vocês já tenham falado anteriormente lá do endereço, né, lá na etapa 1, inclusive podem ter até já apresentado o mapa lá, aqui repete, tá? E você tem que mostrar de novo, faz parte, né, da técnica, né, do plano de negócios, mostrar de novo aqui a localização do negócio, tá? Justificando, né, a sua escolha, né, colocando a imagem, o endereço, né, esse talvez seja o elemento mais simples para construir aqui, tá? Então, vocês vão apresentar aqui um parágrafo falando da localização, por que escolheram aquele local, quais são os motivos, as justificativas, enfim, né, o que aquela região apresenta de positivo para colocar a empresa ali. Apresenta a imagem, o endereço, tá? Não esquecendo de que imagem, né, é um elemento contextual, tem uma forma de identificar, tem uma forma de colocar lá a fonte de autoria, né? E vocês vão colocar nesse item 4.5, tá? Para fazer a justificativa da localização, tá? Vocês podem falar, né, da infraestrutura daquela região, podem falar do acesso que possam ter mais ou menos facilitado a clientes, aos fornecedores, né? A facilidade de distribuir, né, os produtos, enfim, tá? Para trazer as justificativas de vocês para terem escolhido aquele local que escolheram lá, tá? Os motivos por que escolheram ali. Por último, né, nessa etapa 3, fazendo parte do capítulo 4, né, nós temos a matriz SWOT, né? Então, 4.6, matriz SWOT é a avaliação estratégica de vocês. Claro que aqui vocês vão fazer um parágrafo introdutório antes de sair colocando, né, a matriz SWOT, né? Então, podem falar o que é a matriz SWOT, né?
o que se analisa nessa matriz SWOT, vocês já conhecem, né? Já tiveram lá no primeiro ciclo a disciplina de planejamento estratégico, no SM também se vê, né? Então, vocês já conhecem, sabem como fazer uma matriz SWOT, tá? Mas, somente relembrando, né? Nós temos ali fatores que são internos, né? De dentro da empresa, as forças e fraquezas, e temos os fatores externos, as oportunidades e ameaças, tá? Então, os fatores internos, basicamente, né? Vocês vão falar de tudo que é positivo, de força e de bom que a empresa tem, no mínimo 4 itens, tá? De forças. As fraquezas, né? Também 4 itens, né? Fatores internos. O que a empresa, né, pode melhorar, né? O que ela pode fazer de melhor. Então, apresentar como as fraquezas. As oportunidades, fatores externos, né? 4 oportunidades que a empresa pode ter, né? Ao longo do seu desenvolvimento, né? Uma empresa pode alcançar coisas maiores e melhores ao longo do tempo, né? Porque é uma empresa que está começando, então 4 oportunidades. E 4 ameaças que podem, né? A empresa pode encontrar, né, no ambiente externo, né? Então, no ambiente externo tem, né, uma variedade muito grande de coisas que pode, né, trazer algum tipo de impacto, né, algum tipo de ameaça para a empresa. Não esquecendo que, ao apresentar o quadro SWOT, né, tem que ter, né, aquela identificação dos elementos não textuais. Então, é quadro, qual é o número do quadro na sequência de documento, traço, análise SWOT, complemento, né, da empresa, aí o nome da empresa de vocês, análise SWOT da empresa XYZ, faz análise, fonte 2 pontos, autoria própria, tá? Então, esse aqui também, né, um elemento simples, né, frente aos anteriores, né, o 4.4, 4.5, 4.6 são os mais tranquilos, né, os outros que são um pouquinho mais trabalhosos para serem feitos. Tá? Pessoal, dúvidas, perguntas sobre essa etapa 3, né, nosso capítulo 4, aí, o plano de marketing, né, são 6 itens, né, para construir. Ficaram com alguma dúvida em algum deles, né? Querem fazer alguma pergunta, alguma participação? A Raquel colocou aqui no chat, na matriz SWOT, precisa ter um mínimo de quantidade de cada parte? Isso foi o que a gente comentou agora. São 4 itens em cada um, tá? 4 forças, 4 fraquezas, 4 oportunidades, 4 ameaças, 4 tópicos, né? Cada um, tá, Raquel? Érica, sobre como ela pode afetar na empresa. Não entendi muito bem a tua pergunta, Érica. Puder especificar um pouquinho exatamente o que? A pandemia, falando da pandemia. Oi? Sobre a pandemia. Sim, pode ser uma ameaça, né? Um fator externo, né? Tudo aquilo que a empresa não tem controle, tá? É fator externo. O que não for oportunidade externa é uma ameaça, né? Então, a pandemia, sim, né? Basicamente aí, né? As empresas, né, vão ter algum tipo de impacto, né? Então, isso pode ser colocado ali, né? A pandemia, porque a empresa, né, não vai poder, né, atender seus clientes, vai estar com a porta fechada. A pandemia, porque, né, a empresa, embora tenha vendas, né, online, né, as vendas na loja, né, física não vão ser, né, possíveis. Então, a empresa vai ter uma queda de faturamento. Então, está ali, né, a pandemia como um exemplo, né, de ameaça externa. Mas, né, tem tantas outras aí que podem ser apresentadas, a depender do tipo, né, de empresa de vocês, tá? Mesmo para quem presta serviço, para quem tem produto, para quem vende pela internet, né? Então, tem ameaça, claro que cada ameaça, né, numa dimensão diferente para cada tipo de empresa, né? Mas bem observado aí pela Érica, né? Pela pandemia, por exemplo, é um caso, né? É um caso de ameaça externa. Mais alguém, gente? Todos os demais estão tranquilos? Então tá. Então, esses são os elementos da nossa etapa 3. É o capítulo 4. Vai do 4.1 até o 4.6. A gente viu todo o passo a passo. O que é para fazer em cada um dos tópicos. Como é para fazer em cada um deles. Tá? Com dicas, enfim, informações. Se vocês precisarem, voltem a assistir esse vídeo, tá? Ele é gravado, vai ser disponibilizado depois, né? A gravação para vocês ali no Classroom, né?
Na barra atividades, vocês procuram o tópico lá, vídeo aulas ao vivo, ele vai estar ali. Os slides utilizados aqui para fazer essa gravação também são disponibilizados. Podem clicar ali na barra atividades, procurar o tópico ali, slides das aulas ao vivo. Tá ali os slides que foram utilizados nas aulas anteriores, né? E os slides utilizados agora, nessa gravação, também vão estar logo a seguir ali para vocês no nosso Classroom, na barra atividades, tá? Então, gente, não havendo dúvidas nem perguntas, podemos fazer o nosso intervalo? 15 minutinhos. Agora são 10 e 16. Voltamos ali às 10h30, 31, 10h17, 10h32, então. Na volta do intervalo, a gente tem a nossa chamada online. Depois da chamada, os grupos estão liberados para trabalhar essa terceira parte, né? Terceira parte. Na segunda parte da aula, então a gente trabalha a terceira parte do projeto, tá? Então, depois da chamada é a segunda parte da aula, né? Vocês estão liberados para trabalhar em grupo para a construção da terceira parte, terceira etapa do projeto. Enquanto estão trabalhando em grupo, surgiu dúvida, volta para a conexão online aqui. Eu vou estar aqui para orientar vocês, tá? A orientação aos grupos é nessa segunda parte. Certo, gente? Um intervalinho aí para vocês fazerem um lanche, né? Tomar uma água, comer alguma coisa. E já já a gente volta, então, às 10h32, tá? Bom lanche aí, até daqui a pouco. Certo. Bom intervalo.